Nesta Parky Talk, e para conversarmos sobre este tema, que é verdadeiramente interessante e desafiante para todos aqueles que nos acompanham hoje nesta Parky Talk, contamos com a participação de Clara Chamadora, neurocirurgiã, Marta Mesquita, Young Parky, e João Massano, neurologista. A doutora Clara Chamadora é da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, do Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental. O doutor João Massano é do Centro Hospitalar Universitário de São João e também na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, do Serviço de Neurologia, e a Marta Mesquita está aqui na qualidade de Young Parky. Muito boa tarde a todos, obrigada pela disponibilidade e pelo interesse em colaborarem connosco. Eu já estou aqui a ver o nosso público a colocar já questões no Q&A, portanto, tenho a certeza que vamos ter aqui um diálogo e uma interação muitíssimo interessantes. Mas para dar início a esta conversa, eu gostava de vos fazer um desafio e vou contextualizar o desafio. Em 2019, a Fundação Carlos Gulbenkian organizou uma exposição intitulada Cérebro mais vasto do que o céu, que é uma frase retirada de um verso de um poema de Emily Dickinson, The brain is wider than the sky. E exatamente este foi o poema que abriu a exposição, através de uma tradução da saudosa Ana Luísa Amaral, na qual e neste poema Dickinson descreve o cérebro humano como mais fundo do que o mar e com o exato peso de Deus. E eu gostava de começar por vos desafiar a apresentarem-se indicando uma imagem que vos surge quando pensam na doença de Parkinson. Portanto, a que imagem é que associam a doença de Parkinson enquanto médicos e enquanto Young Parky? E talvez começasse pela Clara. Clara. Boa tarde, Susana, e boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a Young Parky por me convidar a participar nesta Parky Talk e tenho muito prazer em estar cá convosco. O meu nome é Clara Chamadora, sou neurocirurgiã no Serviço de Neurocirurgia do Hospital São João, onde fiz o internato e onde me formei. Eu estou subespecializada em neurocirurgia funcional, que é uma parte da neurocirurgia que, com diversos procedimentos e cirurgias, tenta melhorar a qualidade de vida de doentes com doenças do movimento e epilepsia e outras patologias. Trabalho também, sou docente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e desde há algo mais de um ano sou a neurocirurgiã da primeira unidade HIFU, cá no Porto, para tratar o tremor essencial e a doença de Parkinson. E acho essa pergunta super interessante, qual é a imagem que me vem à cabeça quando penso em doença de Parkinson. E como neurocirurgia, a imagem não é uma, senão muitas, e de todos os doentes que intervencionamos ao longo destes anos e das suas caras de alegria e satisfação depois destes tratamentos, e porque a grande maioria volta a conseguir fazer coisas que já há muito tempo não conseguiam fazer e a tentar voltar a ter uma vida mais normal. E isto é, sem dúvida, dos momentos mais gratificantes da minha profissão. Muito obrigada. Portanto, a imagem que associa à doença de Parkinson é, no fundo, todos os rostos de todos os pacientes que passam por esta intervenção, não é cirúrgica, não é? Que são os ultrassons focados de alta intensidade, o HIFU, para quem não sabe o significado, é High Intensity Focus Ultrasound, não é? Do HIFU e da DBS, da estimulação cerebral profunda. Sim, e da estimulação cerebral, claro, das duas, exatamente. Antes de passar à Marta, porque a Marta trará com certeza uma imagem feita de experiência, de sentidos, de emoções, enquanto Young Parky, eu gostava de colocar o mesmo desafio ao João, pedir para se apresentar
e indicar qual é a imagem que associa à doença de Parkinson. Olá, boa tarde, Susana, a Marta e a Clara e a todos os que nos estão a ver e a ouvir. Muito obrigado, antes de mais, por me convidarem novamente para participar aqui numa Parky Talk. Eu sou neurologista no Centro Hospitalar Universitário de São João, tal como a Clara, pertencemos à mesma equipa que tem o privilégio de acompanhar e tratar as pessoas com doença de Parkinson que se apresentam para fazer estimulação cerebral profunda. Eu tenho uma imagem que é, se calhar, espero que não vos possa parecer bizarra demais. Eu tenho, quer dizer, eu acompanho as pessoas com doença de Parkinson muitas vezes desde o momento do diagnóstico. E até uma altura em que os sintomas são muito subtis, às vezes ainda temos dúvidas sobre o diagnóstico, se é mesmo um parkinsonismo, se é um parkinsonismo, e dentro dos parkinsonismos se é uma doença de Parkinson, se é outra situação. E, portanto, muitas vezes acompanho os doentes ao longo de vários anos até que alguns deles eventualmente se tornam candidatos à cirurgia de estimulação cerebral profunda, e depois acompanho-os um pouco na cirurgia e sobretudo depois da cirurgia também. Portanto, a imagem que eu tenho é uma imagem de superação, um bocadinho como no atletismo, aquelas provas de barreiras, aos 110 metros e os 400 metros de barreiras, acontece que eles têm uma prova muito maior, é uma prova de maratona de barreiras e, portanto, é muito gratificante ver como eles encaram as barreiras e conseguem ir sempre superando as barreiras que aparecem. E, portanto, para mim é a imagem da superação, basicamente. Muito bem, muito obrigada. Ficamos aqui com os rostos felizes da Clara e a imagem de superação e dos atletas que ultrapassam as barreiras e que na verdade, são capazes de fazer sempre mais do que aquilo que eventualmente estaríamos à espera, a imagem da superação. E agora, Marta. Boa tarde. Sim, olá, boa tarde. Coloco-lhe o mesmo desafio. Portanto, desde já também quero agradecer o convite por estar aqui presente e participar e que seja uma mais-valia para todos os doentes de Parkinson também. Meu nome é Marta Mesquita, sou natural da Trofa, do Concelho da Trofa, tenho 46 anos, tenho 2 filhas, uma com 23, outra com 17. Portanto, tenho um historial de família de Parkinson, meu pai era doente de Parkinson, tenho 2 irmãs com a doença de Parkinson também. E basicamente sou assessora de gestão numa empresa de venda de peixe fresco que se chama Peixaria Real, que também fica localizada na Trofa. A imagem que eu tenho associada à doença de Parkinson, e não sendo ela má, porque não, é uma imagem boa, porque acredito que foi a transformação e o passo grande que eu dei na minha vida, foi o sorriso do rosto do meu pai no dia em que ele disse: há dúvidas, doutora Ana Oliveira, é para avançar com a cirurgia da Marta, não há dúvidas. É essa a imagem que eu tenho associada à doença de Parkinson. Eu disse: mas olha, quem me está a perguntar é a doutora, é a mim, não é a ti. E ele disse: mas não há dúvidas, filha, é para seguir, porque o meu pai, além de ser doente de Parkinson, tinha uma grande força e nada nunca o impediu de continuar a sair. E, portanto, é essa a imagem que eu tenho, é o sorriso da cara do meu pai. Maravilha, que bom. Começamos esta conversa com imagens de sorrisos, de pessoas felizes e de superação. Claro que nem todo este caminho é um caminho livre de obstáculos e dificuldades. Vamos já falar sobre essas dificuldades. Mas, na verdade, há aqui um ponto de partida, digamos que é um ponto de partida positivo e de bem-estar e de equilíbrio e de felicidade. E porque o que nos traz aqui hoje é precisamente as respostas terapêuticas que há e que a ciência e a tecnologia conseguiram desenvolver para esta doença, que é uma doença infelizmente incurável, mas que pode ser acompanhada e que com tratamento pode ser controlada e bem gerida. Eu gostava então de continuar seguindo para o tema que nos trouxe aqui, nomeadamente o que é a estimulação cerebral profunda e o que é esta técnica de ultrassons focados de alta intensidade. João,
em que consiste a estimulação cerebral profunda, e há pouco a Marta partilhou connosco este testemunho de quando a médica lhe perguntou, quando a médica colocou a questão se na verdade seria agora a altura de fazer a intervenção, a Marta disse que o pai respondeu por ela e que disse: há dúvidas, claro que sim. É esta a altura certa para uma intervenção terapêutica diferente, não é? Daquela que é a farmacológica. Então, em que é que consiste? Depois vou já saber mais pormenores sobre os procedimentos com a Clara, mas o que é a estimulação cerebral profunda e quando é que ela é recomendada e para quem? Ora bem, a estimulação cerebral profunda, no fundo, é uma técnica de tratamento que é feita através da aplicação de uma pequena corrente elétrica, uma corrente elétrica mínima, em determinadas zonas da profundidade do cérebro. Portanto, não é na parte superficial do cérebro, aquilo que nós chamamos o córtex, mas é nas zonas mais profundas do cérebro, em determinadas zonas pré-definidas. As situações em que nós usamos a estimulação cerebral profunda, em que sabemos que é eficaz, são sobretudo 3, 4, na neurologia, a doença de Parkinson, sem dúvida. Uma outra situação que é o tremor essencial, na distonia, também, que é um conjunto também de doenças, e na psiquiatria, na perturbação obsessiva compulsiva. Depois há uma ou outra situação que, não estando formalmente aprovada pelas entidades reguladoras, nós usamos com um sentido de terapêutica com fins humanitários, por assim dizer, porque não há outra alternativa e porque nós sabemos que é eficaz com os dados científicos que foram reunidos ao longo do tempo, como por exemplo acontece na síndrome de Tourette grave, também se pode utilizar. Há várias outras indicações em estudo, mas para as quais não existe ainda uma indicação formal, porque nós não sabemos se é eficaz e suficientemente seguro, como por exemplo a doença de Alzheimer, ou a depressão grave, ou a anorexia nervosa. Nós ainda não temos a certeza se pode utilizar ou não. Trazendo aqui, focando um bocadinho no nosso João, ponto de... desculpa, só Sim, sim. uma pergunta relativamente a esta aplicação ou ao uso desta intervenção cirúrgica para Alzheimer ou para depressão grave. Há ensaios clínicos que estão a decorrer? Há um ensaio clínico em doença de Alzheimer cujos resultados nós ainda não conhecemos. Eu suponho que não deve ser muito fácil recrutar doentes porque nós precisamos ter um determinado número de pessoas para que tenhamos um valor que, do ponto de vista estatístico, nos dá segurança em relação aos resultados. Isso implica incluir um determinado número de doentes. E não deve ser muito fácil, acho eu, propor isto às pessoas e haver quem aceite ser submetido a um tratamento que, no fundo, é experimental, não é? Em relação à depressão, nós temos já alguns ensaios. Os primeiros ensaios eram muito promissores. Quando passámos a fazer ensaios maiores, os resultados foram negativos e, portanto, para já não existe uma indicação formal. O que muitas vezes se tenta fazer é, eventualmente, fazer novamente um ensaio, mas utilizando um alvo diferente no cérebro. E, portanto, há grupos que estão a pensar em fazer outros ensaios com outros alvos no cérebro, utilizando estimulações diferentes, feitas de forma diferente, para ver se chega a um resultado mais positivo. Mas, portanto, aqui a lição é que nessas situações não está indicado. Nós não temos dados, não sabemos se é benéfico ou não. Em relação à doença de Parkinson, ao contrário, portanto, é a situação em que nós temos mais pessoas operadas no mundo, são dezenas de milhares de pessoas operadas no mundo neste momento. Sabemos que nos casos adequadamente selecionados, o resultado costuma ser positivo, ser benéfico e com riscos relativamente baixos. Há sempre riscos, mas os benefícios potenciais ultrapassam-nos largamente. E quando é que está indicada a terapêutica, que é também a pergunta que nos leva é: porquê é que nós usamos esta terapêutica na doença de Parkinson? Bom, a doença de Parkinson começa com sintomas relativamente ligeiros. Nos primeiros anos nós conseguimos controlar relativamente bem os sintomas com medicação, e o que acontece é que ao longo do tempo, e isto varia muito de pessoa para pessoa, a medicação parece que deixa um bocadinho de fazer efeito, o que nos obriga a aumentar
a medicação. E ao aumentar a medicação, nós começamos a ter alguns efeitos, como movimentos excessivos, que nós chamamos as discinésias de pico de dose. Com o passar do tempo e à medida que nós vamos ajustando a medicação, podemos chegar a uma situação em que o doente ou tem discinésias de pico de dose, ou tem aqueles momentos em que não se mexe bem, tem muito mais tremores, chamados momentos de off, ou então durante o dia anda a alternar, parece um estado tipo ioiô, para cima e para baixo, não é? Alturas em que não se mexe, alturas em que tem movimentos a mais, tem as tais discinésias, e por muito que nós ajustemos a medicação, não conseguimos melhorar estas flutuações e discinésias, e portanto a pessoa acaba por ter incapacidade devido a esta situação. E o que a cirurgia faz é, numa pessoa que anda assim para cima e para baixo, o que a cirurgia faz é regularizar o dia. Portanto, o dia fica mais constante. Não quer dizer que desapareçam completamente as discinésias e os momentos de off, mas tornam-se muito menos frequentes e muito menos incapacitantes. E, em muitos casos, desaparecem completamente. João, e antes de passar ali à Marta, eu queria perguntar portanto, os candidatos para esta cirurgia são de facto as pessoas que têm essas flutuações e que é muito difícil, através dos fármacos, controlar os sintomas. Mas, por exemplo, há algum critério de exclusão tendo em conta a idade? Há idades que ficam fora desta intervenção? Ou é para qualquer pessoa com essas condições? Eh, do ponto de vista, para sermos muito honestos e objetivos, não existe um limite formal. Quer dizer, em que nós todos estejamos de acordo a nível internacional, que a partir desta idade não se pode operar ninguém. E, portanto, isto varia um bocadinho de centro para centro. Na maioria dos centros a nível mundial, as equipas tendem a não operar pessoas acima dos 70 anos. Porque há vários riscos associados, riscos até associados à própria cirurgia, mas também riscos associados à própria intervenção no cérebro. O risco de hemorragia torna-se maior, o risco de deterioração cognitiva torna-se maior e por aí fora. No nosso grupo, por exemplo, nós durante muito tempo tivemos relutância em operar pessoas acima dos 70 anos de idade. E ao longo do tempo tivemos que evoluir um bocadinho no nosso pensamento, também fruto da experiência que fomos acumulando, aumentámos um bocadinho mais esse limiar. Portanto, nós hoje em dia não temos problemas em operar pessoas acima dos 70 anos de idade, desde que estejam em boa forma física, em boa forma cognitiva, portanto, aí o risco cirúrgico seja menor, e que de facto as flutuações e as discinésias de pico de dose sejam incapacitantes o suficiente para justificar o risco. Portanto, hoje em dia operamos por vezes pessoas com 72, 73 anos de idade, isso acontece. Não é o mais frequente, mas acontece. Qual é a idade em que é mais frequente? Qual é a faixa etária? É entre os 60 e os 70 anos de idade, talvez os 63, 68, talvez seja assim a faixa mais frequente. Marta, antes de ouvirmos a Clara, ehm, para acrescentar os conhecimentos científicos sobre a DBS e portanto, a estimulação cerebral profunda, e os ultrassons focais, portanto, esta técnica de ultrassons focados de alta intensidade, eu gostava de perguntar à Marta o que é que a levou a decidir fazer esta intervenção, e que até foi, na verdade, em primeira mão, decidida entre aspas, claro, decidida pelo seu pai. Assim, eu já estava diagnosticada com a doença de Parkinson há 10 anos. Portanto, eu fui diagnosticada aos 36 anos e agora, nestes mais 2 últimos anos, o excesso de medicação, eu já estava a fazer medicação de 2 em 2 horas, já não estava a ser suficiente, ou seja, eu chegava às 4 horas da tarde e já vinha para casa porque sabia que às 6 já não ia conseguir andar, ou então parecia um pinguim, como dizia o meu patrão, temos aqui o pinguim, às vezes chegava de manhã ao trabalho, já chegou o pinguim, porque as dificuldades no caminhar, as dificuldades nos movimentos, a dificuldade até às vezes no falar, era muito constante. E a doutora Ana Oliveira já me tinha sugerido, mas eu disse, eu vou aguentar mais um tempinho, até que cheguei a uma altura que meu pai disse, não tens necessidade de continuar assim, tenta,
Só que o medo portanto, eu tenho 3 casos na família, que os 3 foram submetidos à cirurgia DBS, portanto, uns correram melhor que outros, eu estava ali nos 50-50, ora vai, ora não vai, não é? Porque se um foi um sucesso, outro foi um fracasso, e agora? Mas pronto, eu arrisquei, e ainda bem que arrisquei, porque realmente, nunca mais me esqueço, uma vez fui a uma reunião do colégio da minha filha, a reunião findou, toda a gente se levantou e eu fiquei sentada, porque não conseguia caminhar, simplesmente. Eu disse, a partir desse momento, eu disse, não, isto não vai continuar assim, e aceitei, então, a fazer a cirurgia de estimulação cerebral profunda. E foi um sucesso. Até ver, não é? Até ver. E foi um sucesso. Eu vou já perguntar-lhe alguns dos benefícios e algumas das dificuldades que teve relativamente à cirurgia, mas gostava de pedir à Clara, em termos científicos, em termos teóricos, quais são os riscos que uma cirurgia de estimulação cerebral profunda acarreta, e qual é o procedimento, ou seja, a partir do momento em que alguém diz eu quero ser submetido a estimulação cerebral profunda, quais são os passos, desde essa decisão até à intervenção? Deve haver uma preparação, não sei, gostava que nos descrevesse esse processo. Sim. O primeiro que gostaria de dizer é que, quer para uma técnica, quer para outra, o mais importante é a seleção do candidato. E acho que este é um ponto, a cirurgia é importante, mas muito mais importante é operar aquele doente que pode beneficiar e oferecer-lhe a técnica adequada. Em relação ao procedimento de estimulação cerebral profunda, embora existem diferentes formas de o fazer, o objetivo é sempre o mesmo. É colocar habitualmente 2 elétrodos em áreas específicas do cérebro. Existem diferentes, o que nós chamamos hagos, que são estruturas profundas dentro do cérebro, e nós individualmente escolhemos um alvo para cada um, dependendo dos sintomas que tiver e do tipo de doença, seja tremor essencial ou Parkinson. O que é o tremor essencial, para quem não sabe? O tremor essencial é a doença do movimento mais frequente. Aproximadamente 5% das pessoas com mais de 65 anos padecem de tremor essencial. Tem um componente hereditário bastante importante, a volta dos 60-70% dos têm antecedentes familiares, e aparece frequentemente na meia-idade, na casa dos 40-50 anos. E o sintoma principal é tremor. Ao contrário do tremor parkinsônico, que é um tremor de repouso, o tremor essencial é um tremor nós chamamos de ação. Aparece quando estamos quando vamos realizar alguma atividade, como, por exemplo, pegar num copo para beber ou numa caneta para escrever, e é muito variável. Pode ser tremor ligeiro e permanecer estável, ou pode ser um tremor mais grave e pode ir agravando com o tempo, até o ponto que pode interferir gravemente na qualidade de vida, porque pode chegar a ter muitas dificuldades em se alimentar, em beber, em escrever, em trabalhar, ou até em tratar da própria higiene. O tratamento inicial é sempre médico, e quando nós chamamos que é refratário, portanto que não responde, que apesar da medicação corretamente e na dose certa, o tremor não melhora, então aí pode ser a altura de pensar em outro tratamento e em avançar para um tratamento mais invasivo, seja estimulação cerebral profunda ou HIFU. Muito obrigada. Portanto, isto é para as pessoas, ou seja, alguém que tenha um tremor, que começa a sentir esse tremor, não tem necessariamente, às vezes as pessoas pensam, de certeza que tenho Parkinson ou tenho parkinsonismo. Não, pode ser, na verdade, outro problema, que não Parkinson, mas que não deixa, obviamente, de significar um enorme incómodo e dificuldades para a vida. Voltando à DBS, voltando à estimulação cerebral profunda, alguém que nos está a ouvir e que pensa em fazer esta operação, exatamente pelos motivos que o João referiu, que o João Massano referiu, e a Marta também indicou na resposta que deu,
um longo período de tratamento e os fármacos deixarem de fazer efeito. De acordo com aquilo que a Clara disse, o primeiro passo é compreender junto do clínico, do seu médico, do seu neurologista, se pode ou não pode ser um candidato a esta cirurgia. Esse é o primeiro passo, não é? E normalmente isto é feito sempre em equipas multidisciplinares. Neurologia, neurocirurgia, mas também neuropsicologia, que é fundamental, a psiquiatria, a neuroradiologia, a própria anestesia. Todos temos alguma coisa a dizer para escolher o candidato. Muito bem. Seja certo para que corram as coisas bem. Em relação ao procedimento, como estava a dizer, a base é sempre a mesma. Consiste em colocar, eventualmente, 2 elétrodos em umas estruturas profundas do cérebro. Estes elétrodos são colocados através de 2 pequenos buracos no crânio, nós chamamos buracos de trépano. E isto tem que ser feito de uma forma muito precisa, porque um elétrodo que fica 3 milímetros afastado do ponto em que deveria estar é suficiente para que a cirurgia não tenha o resultado que nós pretendemos. Depois, esses elétrodos são ligados através de uns cabos que nós chamamos de extensões e que passam pelo pescoço, sempre por baixo da pele, nada fica à vista, e são ligados a uma pilha ou bateria que funciona como um pacemaker, os que se utilizam em cardiologia, e que, no fundo, é o responsável de produzir a energia, a eletricidade, que vai modular ou alterar essa função que não está a funcionar bem no cérebro, para tentar melhorar os sintomas. No caso do tremor essencial, o próprio tremor, e no caso do Parkinson, o tremor, a rigidez e essa lentidão de movimentos ou bradicínese, quando algo escolhido é o resultado deste caso. Em relação aos riscos, isso, estava a perguntar-me. Sim, riscos propriamente, é considerado uma técnica, isto é importante que fique claro, é considerada uma técnica segura, mas não deixa de ser uma neurocirurgia e temos que ser honestos e perceber que os riscos existem. O risco de uma hemorragia intracerebral anda à volta de 3% aproximadamente. Portanto, 3 em cada 100%. Portanto, 3%, isso. Muitas destas hemorragias, os doentes pneumónicos, ela é o que nós chamamos de hemorragias assintomáticos, que não dão sintomas. Mas pode acontecer uma hemorragia mais sintomática e é uma probabilidade muito baixa, mas existe. Outra complicação que pode acontecer é o risco de infecção. Estamos a pôr material, próteses, no fundo, e como qualquer prótese pode infectar. O risco de infecção, atualmente, na nossa própria série, que já é uma série bastante importante, e em outras séries publicadas, anda à volta dos 5%, aproximadamente. Portanto, 5 em cada 100. Algumas destas infecções conseguimos controlar unicamente com antibióticos, e às vezes com necessidade de internamentos, e outras vezes, nos casos em que é mais difícil controlar, pode ser necessário retirar até todo o material, mas isto não impede que, passados 6, 7 meses, possa voltar a propor-se uma cirurgia, se a equipa considerar que é apropriado e o doente estiver também de acordo. Bem, Marta, de que é que se recorda da cirurgia? Recorda-se do dia da cirurgia, desde o início até ao fim? Recorda-se dos aspectos mais negativos, mais positivos? O que é que sentiu depois? Como foi a reabilitação a seguir? Assim, recordo-me ter acordado já no hospital, né? Por volta das 3:30 da manhã, nunca mais ter dormido. Sentei-me na cama e as horas não passavam. Entretanto, a enfermeira colocou-me aquelas meias bastante confortáveis, não é? Que é por causa das hemorragias ou da circulação, não é? Havia uma possível greve de médicos e o que me deixou mais um bocadinho nervosa, mas pronto. Mas depois já me informaram que a doutora Clara e o doutor Manuel Rito estariam ao serviço e que não haveria, que a cirurgia iria prosseguir. Pronto, às 8 horas fui para o bloco operatório
e lembro-me do anestesista ter dito: olha, Marta, fui eu que dei anestesia ao seu pai, fui eu que dei anestesia à sua irmã. Eu disse: então, olha, tenho aqui o terceiro elemento da família, bora lá. E assim foi, deu-me a anestesia. Eu lembro-me dele me dizer que a meio da cirurgia eu iria acordar, não é? Portanto, que iria ouvir falar, mas que para não ficar preocupada, que seria mesmo assim. Portanto, que logo de seguida que talvez adormecesse novamente, e assim foi. Eu lembro-me vagamente de ouvir a doutora Clara Manuel mais para ali, acho que foi isso que, mas não sei, fiquei um bocado confusa e de repente, pumba, bloqueei novamente e adormeci. Quando acordei, já É estava no... importante os médicos saberem, não é? Os neurocirurgiões saberem É verdade, em que mas altura lembro é que de repente perfeitamente vai de, haver esse no despertar. O que é decorrer que da vão ouvir? cirurgia, ouvi a doutora Clara Manel mais para ali, mas não sei, pronto, mas foi assim uma coisa muito ao longe, entretanto, pronto, mas acordei, recordo-me de quando já estava no corpo, quando acordei, estava o anestesista ao pé de mim, ainda estava ao pé de mim. Passado algum tempo subi à sala, portanto, onde eu fiquei, não é? Do bloco para cima. E a doutora Clarinha veio ter comigo perguntar se estava tudo bem, a doutora Ana Oliveira também veio perguntar se estava tudo bem. Quando eu cheguei lá também tive a companhia do meu namorado, também não posso deixar que foi sempre uma pessoa muito presente. E pronto, no dia a seguir, quando me levantei, parecia que estava, sei Nova. lá, nem sei, não há explicação. Eu ainda não tinha o estimulador ligado e já não estava a Já se tomar estava a medicamento. sentir bem. Porque eu só liguei o estimulador passado um mês, não é? Fui para o dia 7 de fevereiro, fiz a ligação do estimulador no dia 7 de março. Portanto, naquele período que eu tomava uma Adopar, meio Adopar de 2 em 2 horas, eu tomei uma Adopar no dia todo, desde o período da cirurgia até ligar o estimulador. E nem sempre tomava uma Adopar por dia. Eu disse, bem, isto... E pronto, outra das coisas boas que me aconteceu foi o dormir. Eu já não sabia o que era dormir. Eu acordava durante a noite, dormia, acordava. Para mim, passar uma noite acordada não era nada de fora do normal, porque E começou a conseguir dormir. Começou a conseguir dormir sempre. Quer depois. dizer, eu acho que agora durmo primeiro que toda a gente aqui em casa. Não, Portanto, melhorou a qualidade do canso muito. sono, melhorou a qualidade de vida porque já não tem as flutuações, não é, que tinha Exatamente. anteriormente. Eu estava-me a começar a privar de sair porque sabia que à noite já não ia. Eu fazia aquele freezing e sabia que toda a gente ia ficar a olhar, começava a ficar incomodada. Mas neste momento não. É assim, eu neste momento estou com 0 medicação Parkinson. 0. Nenhuma Adopar sequer. Nada. Isto é Só chá. habitual, João, é habitual a medicação poder ser suspensa depois da DBS? Não é habitual, não é a regra nós conseguirmos suspender toda a medicação. Mas a maioria das pessoas reduz muito a quantidade de medicação que toma. Geralmente acima dos 50% da dose que tomava previamente, e às vezes o mais importante até pode não ser a dose, é o tipo de medicamentos que se podem suspender, porque há medicamentos que têm probabilidade maior de causar efeitos adversos, e esses muitas vezes são aqueles que a gente consegue retirar. Portanto, nós depois da cirurgia, quando é preciso a medicação, tentamos sempre manter a levodopa. É a medicação mais eficaz, é a mais limpinha, por assim dizer, é que tem menos efeitos adversos. Mas a maioria dos doentes reduz. Agora, retirar completamente não é habitual. Apesar de tudo, a Marta tem uma forma especial da doença, é uma forma de início jovem, e muitas vezes nas formas de início jovem é quando nós conseguimos suspender ou reduzir mais a medicação após a cirurgia. Muito bem. Assim, eu estou a Sim, tomar apenas um chá d'água. Só, mais nada. Madopar, Ropinirol e deixei Ótimo, completamente. ótimo. Portanto, Oh, só um chá Marta, d'água. antes de passarmos para os ultrassons focados de alta intensidade, eu gostava de de lhe colocar uma pergunta que não tem exatamente a ver com a DBS, mas que na verdade me causou algum impacto, que foi o facto de a Marta livremente e de uma forma descontraída falar do seu contexto de trabalho, de como as pessoas reagiam, enfim, a imagem
que usavam com graça, não é? E não com outro objetivo, com certeza. A imagem que usavam do pinguim, e o impacto que isso podia ter em si. Ou seja, desde o início a Marta assumiu no seu local de trabalho que tinha Parkinson. É Sempre, isso? desde sempre. Aliás, Desde o diagnóstico. eu nunca fiz com que a minha doença fosse um motivo para deixar de fazer, fosse o que fosse. Aliás, eu tinha a doença de Parkinson, eu viajei para Madrid, eu viajei para Barcelona a trabalho, eu fazia viagens a Lisboa de trabalho. Sozinha. A única coisa que o meu patrão dizia, levas a medicação, não te esqueças da medicação. Por isso, nunca foi impedimento para mim sair e deixar de fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer. Claro que com outras limitações, e agora para o fim é mais complicado, não é? Portanto, agora mais para o fim eu já me limitava um pouquinho mais e daí também ser o grande impulso para a minha cirurgia. Para a cirurgia. Portanto, Mas no seu local de trabalho, nunca escondi nunca rigorosamente escondeu nada. e foi bem acolhida e teve o Sim, apoio sempre, ao longo do sempre. tempo. Os Bem. colegas de trabalho sempre muito compreensivos, o meu patrão sempre muito compreensivo, os meus pais. Já aqui um testemunho feliz de integração Claro, como de uma tu, pessoa também há com aqueles Parkinson no local de momentos trabalho. que já te diz, que raio de enfermidade não foi aparecer na vida. Mas é assim, no meio de tantas, há tantas bem piores, pois vamos. Não é? Então, É mesmo assim. muito obrigada, Marta, muito obrigada. Já volto a si. Clara, a primeira questão que nos surgiu aqui dos nossos ouvintes, de quem nos está a ouvir e a ver, e eu aproveito para dizer a quem nos está a seguir e a acompanhar que, se quiserem colocar alguma questão, fazer algum comentário, podem usar o Q&A, as perguntas e respostas, para o fazer. E há aqui um testemunho de uma pessoa que diz que o marido tem 69 anos e foi diagnosticado com Parkinson aos 44. E fez uma tractomia ou tractotomia palidotalâmica bilateral através de ultrassons focados de alta intensidade na Suíça em 2016. E foi lá seguido. Portanto, o que eles escrevem é que ficaram felizes por saber que já existe uma unidade de ultrassons cá em Portugal. E eu, a propósito disso, gostava de perguntar quantas unidades é que há em Portugal em que se faça esta intervenção, em que se possa ter acesso a esta terapia. Há várias em Portugal? A unidade HIFU do Porto é a única É a única. É a única que há em Portugal. É a única. Uhum. Uma instituição privada. Ok. Portanto, só há uma no Porto. Mas, portanto, ficam felizes por saber que já existe uma unidade cá em Portugal, mas depois a pergunta é se existem profissionais com experiência que possam acompanhar casos como o do marido que fez tratamento há anos. E eu penso que a resposta está aqui. Sim, Claro que temos. do mesmo modo que na estimulação cerebral, o que necessitamos é uma equipa dedicada e que perceba o que está a fazer. Claro. Tem que haver uma equipa multidisciplinar que acompanhe. E há. Neste caso, neurocirurgia especializada em neurocirurgia funcional, neurologistas dedicados a esta área. Tem que ser uma equipa dedicada a isto. Portanto, respondendo à questão, sim, há profissionais em Portugal, há equipas multidisciplinares que podem fazer este acompanhamento. Então, de que é que nós falamos quando estamos a falar? O que é que são estes ultrassons focados de alta intensidade? Então, isto é uma tecnologia relativamente nova, embora nestes momentos existem centros a fazer HIFU em todos os países da Europa e na América, e é uma tecnologia que vai assumir-se a estimulação cerebral profunda como uma alternativa para tratar doentes com tumor essencial e com doença de Parkinson. O nome correto seria ultrassons focados de alta intensidade guiados por ressonância, mas é um nome assim muito largo. Por ressonância magnética. Exato, por ressonância magnética. Mas normalmente chamamos HIFU, que é muito mais fácil de
para nos entendermos melhor. E então, o tratamento, neste caso, consiste na aplicação de ultrassons, múltiplos feixes de ultrassons que passam através do crânio, portanto, não há necessidade de abrir a pele ou de abrir o crânio. Estes ultrassons, no fundo, são múltiplos raios que conseguem focar-se do mesmo modo que quando colocamos uma lupa e juntamos os raios do sol, conseguem juntar-se nesses mesmos alvos que escolhemos para a estimulação cerebral profunda e fazer uma pequena lição, no tamanho aproximadamente de um grão de arroz, uma lição por calor. O fantástico desta tecnologia é que o doente está num aparelho de ressonância, nós estamos a ver o local onde estamos a fazer a lição, há também uma termometria, sabemos a temperatura desse local ao longo do tempo e o que se faz inicialmente é dar uma quantidade mais baixa de calor e ver se temos o benefício, se há melhoria em termos do tremor e também se há efeitos secundários. Se estiver tudo bem, vemos que há um efeito transitório de melhoria do tremor ou da rigidez também no caso do Parkinson. O que se faz é aumentar a temperatura até provocar esta pequena lição destes núcleos profundos do cérebro que são, digamos assim, como os responsáveis dos sintomas destes. E, como disse, esta tecnologia é realizada não é num bloco operatório, é numa sala de ressonância, o doente está acordado e a colaborar connosco e numa equipa que inclui anestesistas, neurologistas, radiologistas, técnicos. Portanto, ao contrário da DBS, não há anestesia, o doente está acordado e deve estar acordado, é isso? O doente tem que estar acordado. Neste processo é mais, digamos assim, mais rápido, mas precisamos do controle clínico e de estar sempre acordados e a colaborar com a equipe. Quanto tempo demora uma DBS? Habitualmente, em média, quanto tempo demora uma estimulação? A estimulação cerebral profunda, habitualmente nós começamos por volta das 8h30 com a colocação do quadro estereotático. HIFU também temos de colocar um quadro para fixar a cabeça, mas na estimulação cerebral profunda no São João estamos a começar por volta das 8h15, 8h30 e habitualmente às 4 da tarde já temos todo o sistema implantado, incluindo os elétrodos, as extensões e a bateria. No caso do HIFU, o tratamento é algo mais rápido, anda à volta das 2, 3 horas. Mais rápido. Questões que estão aqui a colocar relativamente ao HIFU e relativamente à DBS. Primeiro, se é comparticipado pelo Estado e quanto custa? Infelizmente, uma e outra, quanto custa e se são comparticipadas pelo Estado? A estimulação cerebral profunda está disponível na grande maioria dos hospitais públicos. Portanto, é comparticipado. Em que é feita. HIFU não. O HIFU não. É feito numa instituição privada, Privada. Hospital da Ordem Terceira de São Francisco, e o tratamento de momento privado, acho que há acordo já com alguns sistemas de saúde, mas o SNS ainda não. Não, ainda não. Outra questão que estão aqui a colocar também é relativamente aos benefícios da DBS e também da HIFU, mas principalmente DBS, se esta melhoria significativa da qualidade de vida e, por exemplo, a suspensão ou a não suspensão, mas a redução e, portanto, da medicação e uma medicação mais leve, se dura para sempre. Joana, se esses benefícios ficam para sempre. Nada dura para sempre, não é? Não, mas respondendo mais objetivamente à pergunta, a primeira questão é que, portanto, a cirurgia não muda o curso da doença, ou seja, Pois, não cura a doença, não é uma cura cura a doença, nem atrasa o processo que dá Nem origem à atrasa. doença, e portanto a doença evolui como tiver que evoluir, na Muito realidade. E portanto isto vai variar muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm benefício ao fim de 5 anos, continuam a ter imenso benefício, e há pessoas que nós já seguimos há 15 e 20 anos e que continuam a ter benefício. Portanto, isto varia muito. Não há um prazo de validade.
É essa a resposta, mas em cada caso nós nunca sabemos quanto tempo é que se vai notar o benefício da estimulação cerebral profunda no cotidiano da pessoa. Isso é muito difícil de estimar. Mas há casos bem documentados de benefício, pelo menos durante 15, 20 anos. Muito bem. E que melhorias é que são sentidas? Portanto, eu penso que há pouco a Clara já referiu isso. Quais são as melhorias sentidas pelos doentes após o tratamento com Rifle e que riscos é que há? Assim, se falamos em tremor, em que o tremor essencial, o alvo é o núcleo profundo do tálamo, que se chama VIN, e aí, quando fazemos uma ablação no VIN, a melhoria em termos de tremor está à volta de 80% a 90%. Nestes momentos, sim, desde há poucos meses, a aprovação da FDA para fazer o segundo lado. Portanto, pode-se fazer inicialmente o primeiro lado, habitualmente para tratar o lado de preferência na escrita, habitualmente o lado direito, e passados a volta de 9 meses pode-se repetir o outro lado se o doente desejar tratar os dois lados, porque muitas vezes, basicamente, o que se quer é voltar a fazer, a pegar no copo, a escrever, fazer este tipo de atividades. Em relação ao Parkinson, também podemos, a diferença aqui é que o HIFU é uma técnica boa para tratar aqueles Parkinsons que são assimétricos, portanto, que há predomínio num dos lados do corpo. Porquê? Porque ainda não é seguro e nós não temos dados que nos permitam, de momento, avançar para uma segunda lesão do lado contralateral no núcleo subtalámico. Mas quando tratamos um doente de Parkinson que tem predomínio de um dos lados, a melhoria em termos de tremor também anda à volta de 90%, rigidez 80%, a lentidão de movimentos ou bradicinésia, o valor é um bocadinho mais baixo, à volta dos 60%. Isto é o que está descrito e a experiência que temos até a altura. Em relação aos riscos do HIFU, não há abertura do osso e não há abertura da pele e não temos que atravessar nenhuma sonda ao cérebro. Não temos o risco de infecção ou hemorragia, também não fica nenhum material, mas como qualquer técnica em medicina, tudo tem os seus riscos. Claro. Também tem algum e temos que conhecer. Às vezes pode acontecer os doentes referir a alguma alteração na sensibilidade, nas mãos ou nos pés, porque estamos numa área que é muito perto de uma zona sensitiva e importante do cérebro. Pode acontecer também algum grau de debilidade, de perda de força e de desequilíbrio. Habitualmente, estes efeitos são transitórios, porque no fundo estamos a fazer uma pequena queimadura, e como qualquer queimadura que fazemos, por exemplo, na pele, logo a seguir a queimadura há uma área de inflamação à volta. No cérebro isto chama-se edema e normalmente reabsorve, porque vai fazendo desaparecer esse edema pouco a pouco, no cérebro também, e os sintomas revertem e desaparecem. Isto é considerado um procedimento com um perfil de segurança alto. Há aqui um dos nossos ouvintes que coloca uma questão que é a seguinte: uma vez que a cirurgia por ultrassons atua através de um feixe de ultrassons, como se garante que a via do cérebro por onde passa o feixe não é danificada e apenas se danifica a área profunda a atingir? Pronto. No procedimento de HIFU, como estava a referir antes, o que há é provas prévias. Nós, antes de fazer a ablação dessa zona que escolhemos, o que fazemos é uma pequena prova, digamos assim, aumentando o calor. Pomos calor, umas temperaturas que não provocam lesão e vemos qual é o efeito. Habitualmente, nesta prova inicial que fazemos, já vemos se há uma melhoria, por exemplo, em termos de tremor. Se houver uma melhoria e não houver efeitos secundários, não houver perda de força ou não houver alterações da sensibilidade, sabemos que estamos no sítio certo. Além disto, temos sempre o controle por imagem, porque, como referi previamente, estamos a fazer um exame
sempre guiados por ressonância. E pronto, se tivermos benefício, então aí avançamos para a lição definitiva do ponto que queremos. O ponto que querem. Portanto, é um procedimento seguro exatamente porque vão controlando o efeito que estão a conseguir ter. Não se faz nenhuma lição sem ter o controle prévio clínico e é por isso que na sala temos também os neurologistas que são quem vai objetivar o grau de melhoria do tremor com umas provas que fazem os doentes intraoperatoriamente, vão ter que escrever e fazer uma série de provas durante o procedimento. Há outro ouvinte que pergunta se o HIFU pode ser aplicado noutras doenças com sintomas parkinsónicos, como por exemplo demência dos corpos de Lewy. E sim, o HIFU, de momento, e sabemos que funciona bem no tremor essencial e na doença de Parkinson. Que seja aplicado em outras doenças, é possível que seja feito, mas eu acho que nós devemos ser sempre cautos e ir fazendo as coisas à medida que temos provas de que as técnicas funcionam. E essa tem sido também a nossa política como equipa, fazer as coisas à medida que sabemos que funcionam e que há um benefício demonstrado. Uma pergunta por curiosidade agora minha, uma curiosidade da moderadora desta conversa. Porquê que só há um centro em Portugal, para já? Eu imagino que nos outros países haja mais, ou não? Ou não é? Sim. Na Europa, até porque tivemos aqui o testemunho de alguém que já fez há bastante tempo na Suíça. Sim, é verdade. Eu acho que a causa é que o equipamento é extremamente dispendioso. Uma ressonância, um aparelho muito específico, implica uma inversão muito, muito importante e também uma equipa muito especializada. Claro, e isso também é muitíssimo importante. João, tanto o HIFU como a DBS, obviamente que foram desenvolvidos através deste diálogo importante e interessante, sempre, entre ciência fundamental, ciência aplicada, tecnologia, e esta colaboração importante entre os doentes e quem investiga e quem cuida, não é? Sem isso não é possível avançar. Como é que pessoas com Parkinson, e nós já discutimos isto numa Parky Talk anterior, mas é sempre bom recordar, como é que pessoas com Parkinson se podem candidatar a participar em ensaios clínicos que sejam, obviamente, seguros, como são habitualmente os ensaios clínicos. Os ensaios clínicos são desenhados para ser... a preocupação principal é a segurança dos participantes, dos doentes. Por isso é que tudo aquilo que é feito, a forma como é desenhado, monitorizado, auditado, interno e externamente, e regulamentado por todas as agências de ética, legislativas e por aí fora. Portanto, tudo é feito em prol, em primeiro lugar, da segurança. Portanto, nós só podemos experimentar coisas criando um ambiente de segurança para os doentes. É claro que às vezes os ensaios clínicos mostram que as coisas têm efeitos adversos, não é? Portanto, como mais esperados ou menos esperados, muitas vezes não são inesperados, mas às vezes isso acontece. Muitos dos efeitos adversos que acontecem são inesperados, mas não são graves, e, portanto isso não representa propriamente um problema. Agora, como é que as pessoas podem participar? Primeiro que tudo perguntando aos seus médicos, sobretudo aos neurologistas, que geralmente estão a par daquilo que está em curso no seu próprio hospital ou em hospitais no país, às vezes na Europa, mais remotamente, às vezes noutras zonas do globo, nos Estados Unidos e por aí fora, mas sobretudo em Portugal e na Europa. Infelizmente, eu acho que nós falhamos muito na divulgação daquilo que fazemos, ou seja, não existe uma informação em tempo real, por assim dizer, que as pessoas possam consultar, por exemplo, na internet, para saber onde é que estão a decorrer os ensaios de doença de Parkinson no nosso país, neste momento, por exemplo. E porquê que não existe? Seria fácil, não é?
criarmos Teoricamente, sim. Teoricamente, essa rede. sim. Esse esforço está a começar a ser construído. Existe uma agência de investigação, a ICIB, Uhum. que está a começar finalmente a conseguir reunir esforços e a colaboração de todos os centros onde decorrem ensaios clínicos, mas, por exemplo, nós hoje em dia temos ensaios clínicos a decorrer, felizmente, também em várias unidades privadas, não só no sistema público, e às vezes não é tão fácil coletar essa informação dessas unidades. Portanto, eu acho que devia haver um esforço coletivo, concertado, para divulgar às pessoas em tempo real onde é que estão a decorrer os ensaios. Para que as pessoas também possam ter a oportunidade, não precisando de recorrer, seja a quem for, a um intermediário, neste caso o médico, que é sempre um intermediário de confiança, mas também pode ele próprio não ter essa informação. E, Pois, portanto, e acontece muitas vezes. Portanto, as pessoas exatamente. poderão, por iniciativa própria, deveriam poder procurar Consultar, e, sei lá, um doente meu no São João deveria poder contactar o Hospital de Santa Maria para tentar entrar no ensaio clínico que esteja a decorrer lá, ou em Coimbra, ou em Madrid, ou em Paris, por exemplo. E isso acontece, muitas vezes há quem consiga fazê-lo, felizmente. Portanto, muitas pessoas têm essa iniciativa e eu acho que é de louvar e nós temos que apoiar. É pena não termos ainda um mecanismo criado que facilite que essa informação chegue às pessoas. Mas eu muito penso bem, que lá chegaremos. fica aqui o Eu repto. penso que lá chegaremos a prazo. Penso que sim. Amanhã a ICIB está a fazer o seu trabalho e se Sim, sim. todos, se houver mais profissionais de saúde e investigadores também e a sociedade civil a promover este movimento, pode ser que, na verdade, a informação comece a estar mais facilmente disponível. Nós já nos estamos a aproximar da reta final desta conversa, mas eu não queria terminar sem perguntar à Marta. Estivemos aqui a falar de estimulação cerebral profunda, estivemos a falar do AIFO, desta terapia com os ultrassons focados de alta intensidade, guiados por ressonância magnética. Agora sim, fica mais completo e podemos compreender melhor do que estamos a falar. Mas na verdade estamos a falar destes tratamentos, são muito importantes, obviamente que sim, e a Marta deu aqui um testemunho muito válido dos benefícios que a DBS trouxe no seu caso, mas na verdade a doença de Parkinson, não há um mas aqui, mas e a doença de Parkinson não termina, não é resolvida com estas terapias e, portanto, é bom pensarmos quais são, na verdade, os elementos, os fatores que contribuem para a qualidade de vida das pessoas que têm doença de Parkinson. No seu caso, Marta, o que é que valoriza para ter uma vida preenchida, que lhe dê satisfação? Até porque a Marta, logo no início, disse: eu nunca tive propriamente revolta, eu vivo com a doença e encontro sempre a melhor forma de o fazer, não é? Então, o que é Exato. importante? O que é que acha? Para as pessoas, para os outros doentes de Parkinson que a estão a ouvir, quero dar aqui o testemunho da sua experiência, que cada pessoa é uma pessoa e, portanto, terá as suas É assim, características diferentes. em primeiro lugar, temos que aceitar a doença tal e qual como ela é. E não é o fim do mundo. As pessoas podem pensar que é o fim do mundo, mas não é o fim do mundo. O fim do mundo é para quem morre. Ponto. Portanto, viver a vida um dia de cada vez, fazer tudo o que lhes apetecerem sempre, trabalhar, passearem, divertirem-se, sempre acompanhar as pessoas que mais amam pela vida fora. Agora é assim, claro que também, eu sei que isto agora está tudo muito bonito, não sei, daqui a alguns, como diz o Dr. João, 15, 20 anos, como é que vai ser? Mas eu não penso no futuro, eu penso agora. Neste momento eu estou assim e tenho que aproveitar as coisas tal e qual como elas estão agora, nesta fase. Amanhã, vê-se, quem sabe, daqui a 10, 15 anos, não há outro método que possa ainda, portanto, sei lá, facilitar ainda mais um bocadinho os doentes de Parkinson. E o Parkinson não é todo um bicho de sete cabeças. Eu posso dizer que, claro, é uma doença, como todas as outras, ou umas melhores, outras piores, mas também tem benefícios. Eu também conheci pessoas fantásticas por causa da doença de Parkinson. Eu tenho amizades do Algarve, tenho neste Ruta, que é doente de Parkinson, tenho amizades de Évora, com o Marcos Sarrabulho, tenho amizades por toda, portanto, há aqui uma ligação, posso ser que eu
com esta Inês de Ruta sou mesmo muito ligada, tivemos uma amizade mesmo muito grande através do Parkinson, por isso o Parkinson não é de tudo uma forma negativa de estar na vida, não é? Claro, temos que saber viver com ela, só isso. E a doença de Parkinson não é a vida, não é? Claro que não. A vida somos nós é que fazemos a nossa vida. Exatamente. Não, e Exatamente. temos que saber lutar contra o Parkinson, não é ele que tem que lutar contra nós é que temos que lutar contra ele, mais nada, ponto. Uma luta saudável, como eu costumo dizer. Muito obrigada, Marta, pelo Obrigada, testemunho eu. e por esta forma e por esta força e este olhar positivo e por chamar a atenção para a importância das redes, não é? Que se podem criar Sim, e a Young é Parkins verdade, tem é sido verdade. bem sucedida na construção destas redes e no encontro de vontades e de boas É verdade, é ideias verdade. para dar resposta à doença. Eu gostava de perguntar ao João, porque também fiz essa pergunta à Clara. Em Portugal, alguém que queira saber, já há pouco coloquei a questão de saber o que é que devo fazer se quiser candidatar-me à DBS. Quantos centros é que há em Portugal que fazem DBS? Não tenho a certeza neste momento quantos são, Mas há mas vários. há vários, seguramente dois no Porto, portanto o Centro Hospitalar Universitário de São João e o Centro Hospitalar Universitário de Santo António. Em Coimbra, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Em Lisboa, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, o Hospital Santa Maria, e o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, e penso que também o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, o Hospital Agas Muniz. Portanto, pelo menos Portanto, 6 centros em Portugal, sim. E as listas, a partir do momento em que se é candidato, as listas de espera são longas ou é mais ou menos rápido o processo? No São João, por exemplo. Pois, eu não conheço os outros centros. No São João, hoje em dia é relativamente rápido. Temos uma limitação, que é uma limitação que eu acho que muitos hospitais estão a sentir, que tem a ver com a velocidade até se conseguir ter uma vaga para ressonância magnética. Ah, A ressonância magnética tem sido um fator limitativo na velocidade entre o momento em que se decide fazer a cirurgia e até que se faz a cirurgia, porque é um dos exames que é essencial para se conseguir planear a cirurgia, para se fazer a cirurgia, basicamente. Mas em geral, no máximo, sei lá, eu diria que tipicamente 3 a 6 meses. E 6 meses já é um cenário relativamente pessimista. muito bem. Eu não sei se querem colocar alguma questão uns aos outros. Os nossos oradores convidados têm alguma questão que gostariam de colocar à Marta ou entre os dois? Eu Então, só para quero, fechar, só quero agradecer a Marta e a todos os que nos escolhem para tratar a sua doença, porque realmente Nós é que agradecemos. a maior, Nós a também é maior, que agradecemos. a maior confiança que alguém pode depositar em nós. E eu só quero dar um conselho, não tenham medo, porque o que tiver de ser será. Por isso, não é preciso termos receios. Pode correr bem, pode correr mal, mas isso é como tudo na vida, não é? Tudo pode Exato. correr bem ou tudo pode correr mal. Por isso, A vida não é 100% certa. é um desafio, a vida é um desafio. Por isso, Isso é o que faz dela esta maravilha que é, não é? É que nós claro não que sabemos sim, sempre claro. exatamente como é que as coisas vão acontecer. Pior não há de ficar, por isso. Clara, antes de fecharmos, recorda-se de alguma doente, de algum doente em particular que a marcou em termos de benefícios que o HIFU ou a DBS trouxeram para a vida dessa pessoa? Para além da nossa Marta Mesquita, que já é aqui um bom exemplo de A verdade benefícios. é que recordo-me de muitas e de muitas histórias. O pescador que conseguiu voltar a pescar, a avó que conseguiu ajudar outra vez a cuidar do neto, pessoa mais nova, muitos profissionais intelectuais que muitas vezes sentem muito o estigma também da doença e que conseguiram libertar-se de alguns dos sintomas que são mais marcantes e mais estigmatizantes. Há muitas histórias e não sei, João, acho que qualquer dia devíamos escrever um livro, porque são histórias Ora bem, maravilhosas
de Este já fica superação aqui o desafio para o futuro próximo, não pode ser muito distante, para a Young Parkies. Era um livro com histórias de quem as vive, tanto das pessoas com Parkinson, dos Young Parkies, como também dos profissionais de saúde, neste caso, cirurgiões, neurocirurgiões, neurologistas. João, a mesma pergunta, alguma pessoa com Parkinson que ficou na tua memória depois da DBS, que foi submetida a DBS e que teve alterações importantes na vida? É muito difícil, nós temos sempre de ser muito cuidadosos também naquilo que dizemos, não queremos inadvertidamente estar a identificar pessoas, não é? Não, não, claro. Eu lembro-me de alguns casos, nós temos sempre que ter a noção que nós temos sempre tendência a lembrar-nos das coisas que não correram tão bem. Pois, O nosso cérebro está preparado para isto, dá muito mais realce às coisas negativas do que às positivas. Tivemos muito poucos casos em que as coisas não correram tão bem e na maioria deles nós conseguimos arranjar uma maneira das coisas melhorarem. Eu lembro-me de um caso de um senhor que é da região centro do país, que está ligado às atividades do mar e que estava muito incapacitado antes da cirurgia. E que depois da cirurgia ficou tão bem, tão bem, tão bem, que ele à mão, eu tenho pena de não ter aqui nenhuma fotografia para mostrar, ele à mão fez uma traineira, é um modelo, um barco enorme, um modelo brutal que ele me trouxe, eu tenho lá guardado no gabinete, e que é uma recordação enorme. Aquilo requer uma minúcia e uma capacidade cognitiva e motora extraordinária para fazer aquele modelo, aquela traineira, e portanto eu fiquei muito sensibilizado. Eu lembro-me dos seguranças do Hospital de São João. Recentemente tive que mudar de gabinete e tive que andar com o barco de um lado para o outro. Os seguranças do Hospital de São João todos a perguntar: "Oh, doutor, quem é que fez isso?" Isso é uma coisa impressionante. Portanto, aquilo de facto é lindíssimo e é uma prova de gratidão extraordinária e a prova do quanto as pessoas conseguem melhorar e retomar uma vida o mais próximo do normal, e portanto isso para nós é muito gratificante. muito obrigada mesmo. Quase que fechamos aqui um círculo perfeito, porque voltamos à imagem com que começamos aqui a conversa, aquela imagem do poema da Emily Dickinson, aqui que a certa altura ela diz o cérebro humano como mais fundo que o mar. E então temos aqui a traineira a lembrar como o cérebro humano é este mistério, e felizmente que temos cientistas e médicos e profissionais de saúde e equipas multidisciplinares ou interdisciplinares capazes, na verdade, de nos de ajudar enfim, a melhorar o funcionamento deste órgão que é tão misterioso. Temos aqui também agradecimentos no Q&A, nas perguntas e respostas. Obrigada a todos os intervenientes e moderador, obrigada, eu agradeço, mas na verdade eu aqui só estou a suportar e a apoiar a conversa por este momento que resumo com as palavras esperança e partilha de grande qualidade. Fica aqui o testemunho da Leonor Cerqueira. Muito obrigada, Leonor, e um bem-aja, porque sei que a Leonor também está a fazer um trabalho muitíssimo importante. Portanto, obrigada a todos. Nós retomaremos as Parky Talks mais para finais de novembro, e depois teremos uma boa surpresa em dezembro, uma Parky Talk especial. Muito obrigada. Obrigada a nós. Próximo. Obrigada. Obrigada.